o Textor afirmou que a manipulação de resultados é realidade. Existe uma caixa preta em relação à escolha dos árbitros. Precisamos de liderança da CBF. Vocês deveriam limitar o poder da CBF. Deveriam privatizar a operação da Liga. Existe uma força muito grande por trás da organização do campeonato. O Textor apresentou então provas para o senador Jorge Cajuru, presidente da CPI, e para outros parlamentares. Romário Faria estava lá também, né? Em coletiva após o término da sessão, Jorge Cajuru afirmou que possui provas suficientes para uma investigação. Dono do Botafogo apresenta relatório de mais de 180 páginas, com indícios de que houve manipulação de resultados nos últimos anos do futebol brasileiro. Será que é verdade? Você, torcedor flamenguista, acredita? Já chega participando e deixando a sua opinião nos comentários. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos reagir à informação trazida pelo Paparazzo Rubro-Negro. Portanto, deixaremos o link do canal dele na descrição como forma de créditos. Chega de enrolação, vamos ao conteúdo agora. E a gente já chega aqui começando a falar com relação à questão da denúncia, né, do John Textor, né, o dono da SAF do Botafogo, né, que participou aí nessa segunda-feira da CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas. Cara, isso aí vai dar o que falar. Ao todo, a CPI teve mais de 5 horas de duração. O Textor afirmou que a manipulação de resultados é realidade, tá? Palavras do Textor. Abre aspas. O que descobrimos não é nada diferente do restante do mundo. Bélgica, França, toda a Europa, a manipulação dos resultados no futebol é uma realidade, né? Disse John Textor aí, antes de completar. Abre aspas. Não são erros na aplicação das regras. Percebi que não era uma falha de interpretação. As regras para marcar impedimento, faltas, os jogos que assisti que afetaram o Botafogo indiretamente, tratei de enxergar por uma nova perspectiva, né? E o mandatário da SAF alvinegra ainda seguiu fazendo críticas à CBF e pediu para que os senadores reduzissem o poder da entidade. Cara, bizarro, hein? Bizarro. Abre aspas. Existe uma caixa preta em relação à escolha dos árbitros. Precisamos de liderança da CBF. Vocês deveriam limitar o poder da CBF. Deveriam privatizar a operação da Liga. Existe uma força muito grande por trás da organização do campeonato. O texto continua. Acabei me tornando uma pessoa polarizada. Isso se tornou a minha cruz. Vocês sabem o que estão fazendo e peço a vocês que diminuam o poder da CBF. O Brasil exporta os melhores jogadores do mundo, tá? E aí ele fala, e eu acredito que esse jogo tem que ser jogado aqui. Então, tá na hora de limpá-lo. O Textor apresentou então provas para o senador Jorge Cajuru, presidente da CPI, e para outros parlamentares. Romário Faria estava lá também, né? Em coletiva após o término da sessão, Jorge Cajuru afirmou que possui provas suficientes para uma investigação. Então a Leila tinha falado ontem que o Textor tinha que ser banido do futebol brasileiro. A situação está diferente. Vou respeitar, abre aspas, o segredo de justiça, mas vou tentar trazer a público o mais rápido possível o relatório de 180 páginas com todas as imagens vistas. Chegamos a uma conclusão simples e objetiva. Tivemos conhecimento de diversos indícios importantíssimos. Não queremos falar ainda sem provas. Não foi uma conversa sem conteúdo. Pelo contrário, teve conteúdo. Não se tratou apenas de fatos e indícios envolvendo o Botafogo. Falou sobre outros jogos e mostrou outras imagens. Temos indícios aí suficientes,
né, para investigarmos profundamente, foi o que destacou aí o presidente da CPI, o Jorge Cajuru. A Confederação Brasileira de Futebol, em contrapartida, continua fazendo o trabalho dela, divulgou nesta segunda-feira o áudio do VAR de 2 lances no confronto entre Palmeiras e Flamengo. O primeiro lance se refere a um possível pênalti sofrido por Gerson. Esse eu falei que para mim o Gerson forçou, né, fez um salto ornamental ali. O vídeo mostra que o árbitro de campo sinalizou na hora que o lance não havia sido pênalti. Abre aspas. Nada, vai, passou direto, passou limpo, não pega no pé, disse o árbitro no momento do lance. Aí já, continua. Já foi, não pega, tudo ok. Na área ele não pega, no pé do Gerson, né, afirmou a cabine do VAR logo na sequência. E aí faltou aquele lance do Everton no Bruno Henrique, né? Que ninguém falou nada e a torcida do Flamengo ficou esperando para ver isso daí. Também foi divulgado o áudio do gol do Palmeiras anulado por impedimento. Não houve a necessidade nem de traçar as linhas e caso não houvesse impedimento, o VAR ainda checaria um possível toque de mão no ataque do Palmeiras. Então é isso aí, galera. Vamos comentar um pouco sobre a CPI que iniciou ontem, né? O dono do Botafogo, John Textor, vinha recentemente informando que o futebol brasileiro estava passando por manipulação de resultado e tinha provas suficientes para mostrar que de fato aconteceu algumas coisas estranhas com relação a algumas equipes aí do futebol brasileiro. E o Palmeiras e o São Paulo estariam envolvidos em uma partida que aconteceu ano passado em que o time do Palmeiras venceu por goleada. E John Textor ontem apresentou esse relatório, claro, ainda sem nenhuma prova, apenas com indícios de que se faz necessário uma investigação a fundo para saber de fato se aconteceu ou não e que os envolvidos sejam punidos. Todos nós sabemos que o futebol brasileiro sempre houve algo estranho aí no futebol. Não é à toa que, às vezes, uma equipe grande perde para uma equipe pequena de maneira sem explicação. É claro que o futebol é imprevisível. Às vezes acontece mesmo. Uma equipe grande entra pensando que já vai ganhar e perde. Só que, de fato, em determinados momentos, há indícios de que partidas estão sendo manipuladas, ainda mais depois dessas casas de apostas, que envolvem bilhões de reais em apostas esportivas. E não só as casas de apostas, mas também os apostadores são beneficiados. E com essas acusações, né, o Ministério Público pediu para que John Textor, dono do Botafogo, apresentasse esses relatórios, já que ele vinha dizendo em público que tinha provas. Portanto, né, o presidente, dono do Botafogo, né, John Textor, fez um relatório com mais de 180 páginas e iniciou nessa CPI para mostrar que de fato merece uma investigação a fundo algumas partidas que aconteceram nos últimos anos aí no futebol brasileiro, né? Infelizmente, nós sabemos que isso não é de hoje. O futebol brasileiro sempre houve, em determinados momentos, algo que de fato merece ficar com o pé atrás da orelha, né? Com a mão atrás da orelha. Então, isso tem que se investigar e muito, porque por mais que não seja nada realmente verdadeiro, mas podemos descobrir algo aí que pode ajudar o futebol brasileiro. Antigamente não se existia investigação do futebol brasileiro para saber se de fato acontecia manipulação de resultado, mas agora a mídia brasileira está mais divulgando ainda com relação a essas apostas que acontecem ainda mais aqui no futebol brasileiro. E isso tem prejudicado o futebol brasileiro. Já foi descoberto aí alguns jogadores envolvidos que recebiam dinheiro por trás para levar cartão amarelo, para fazer uma falta, para fazer um pênalti. E a investigação comprovou que esses atletas participaram de manipulação de resultado. Então eles foram punidos. Da mesma forma é que se investigue esse relatório com indícios, nada de prova. Tem apenas indícios de que houve algo estranho nessas partidas. Então agora cabe
a investigação, analisar direitinho, bloquear celulares, né, investigar de fato alguns jogadores que participaram de maneira estranha em algumas partidas para saber se eles estão envolvidos em manipulação de resultado ou não. É claro que afirmar que um time está envolvido é muito mais pesado, mas que pode acontecer que algum atleta de fato participou é algo mais provável. Então vamos ficar acompanhando e ver se tiver mais alguma novidade, nós trazemos aqui com relação a esse assunto. Então vamos deixar o link do canal do Paparazzo Rubro Negro na descrição como forma de créditos. Todo mundo aí acompanhando o seu trabalho, né? Excelente trabalho que, por sinal, traz informações atualizadas sobre o nosso Mengão e sobre o futebol brasileiro. Então, se você quer acompanhar informações atualizadas sobre o nosso Mengão, o canal certo é o Paparazzo Rubro Negro. O link vai ficar na descrição.